A questão nem é mais se Lula sairá da prisão, mas quando Lula sairá da prisão. E essa é uma grande notícia porque as loucuras de Bolsonaro e a prisão ilegal do ex-presidente desmoralizaram o Brasil. Libertar Lula vai melhorar a imagem do judiciário brasileiro e dará esperança de uma volta do Brasil aos bons tempos. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Não é por uma razão ou duas, mas por uma infinidade de razões que o Brasil está desmoralizado diante do mundo. E isso com uma velocidade muito maior do que vinha se desmoralizando no governo Temer por conta do golpe parlamentar de 2016 que derrubou Dilma Rousseff. Com Bolsonaro, a velocidade da desmoralização se acelerou em muito. Vejamos algumas das muitas trapalhadas que o presidente do Brasil cometeu e que nos envergonharam diante do mundo. O jornal espanhol El País foi um dos que repercutiu mundo afora a ideia de jirico de Bolsonaro de armar até os dentes a população de um dos países mais violentos do mundo. Por azar, o nosso. A manchete desse jornal, no início do ano, devidamente traduzida: absoluto desastre. Bolsonaro libera porte de armas para mais de 19 milhões de pessoas. Muitos previam que o governo Bolsonaro seria um desastre, mas não foram levados a sério. Por exemplo, o insuspeito de petismo e lulismo Fernando Henrique Cardoso, que durante mais de uma década foi o principal inimigo do PT. E não foi só Bolsonaro que, nos últimos anos, desmoralizou o Brasil. Desde o governo Temer, o país vem sendo visto como perdido no tempo e no espaço. A intervenção militar no Rio de Janeiro enojou o mundo. Mas Bolsonaro foi muito mais eficiente em nos envergonhar diante do resto da humanidade. Seu apoio à ditadura militar chocou e deixou o resto do mundo boquiaberto. Mas, segundo a AFP, uma das maiores agências de notícias do mundo, a crise amazônica, com Bolsonaro dizendo que não havia queimadas, demitindo o diretor do INPE por ter dito que havia, depois dizendo que havia queimadas, mas eram feitas por ONGs, e depois tendo que reconhecer que fazendeiros amigos seus eram os incendiários, tudo isso nos fez parecer um país de idiotas. Mas uma das maiores vergonhas que nosso país passou de uns tempos para cá foi a prisão ilegal de Lula. Os brasileiros não ficam sabendo, mas o mundo está chocado com a prisão ilegal e sem provas do presidente que mais melhorou a vida deste povo em toda a história brasileira. Centenas dos mais importantes juristas do mundo dizem que o processo de Moro que encarcerou Lula é uma vergonha. Mas se você pensa que chegamos ao fundo do poço, enganou-se. Bolsonaro sempre pode fazer mais. Insultar gratuitamente a esposa do presidente da nação, na qual foi inventada a democracia moderna e os mais altos valores da humanidade através do iluminismo, a França. Você deve estar se perguntando, mas onde é que Lula entra em tudo isso? Vamos ver agora. Sabendo tudo que Bolsonaro fez para envergonhar o Brasil diante do mundo, vamos ver daqui para frente tudo que Lula fez e ainda pode fazer para reerguer a imagem do nosso país diante do resto da humanidade. Enquanto o G7 se reúne hoje para lidar com um país-problema que está ameaçando a humanidade com agressões criminosas ao próprio meio ambiente, quando Lula era presidente, o mesmo G7 nos abria as portas para ver e ouvir o nosso respeitado líder político de então. Os números do governo Lula eram inacreditavelmente positivos.
FHC sempre foi incensado por domar a inflação, mas no seu tempo o crescimento era pífio. O governo Lula foi o único que conseguiu conciliar inflação baixa com crescimento alto. Um dos pontos altos do governo Lula foi a geração de empregos. Além da enorme criação de vagas com carteira assinada, o salário médio do trabalhador da era Lula foi o maior da história. Em 2009, penúltimo ano do governo Lula, enquanto o mundo se debatia na maior crise econômica internacional da história, o Brasil não só pagou sua dívida externa, como emprestou dinheiro ao FMI. Por conta disso, no último mês do último ano do governo Lula, a rede pública de TV da Alemanha, a Deutsche Welle, uma das maiores TVs públicas do mundo, divulgou reportagem na Europa sob o seguinte título: Ao fim da era Lula, economia vive o melhor momento dos últimos 25 anos no Brasil. A libertação de Lula, portanto, fará a imagem do poder judiciário brasileiro se recuperar do buraco em que ela foi atirada com a condenação injusta e sem provas do ex-presidente. Mas não é só. A libertação do ex-presidente dará ao Brasil e ao mundo a esperança de que Lula, de volta à política, possa reerguer o país e recuperar a sua imagem diante do mundo. Minha amiga e meu amigo, o momento está chegando. Eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.